Salve, salve galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou calcular com vocês a energia livre de Gibbs para processos eletroquímicos. Professora, mas eu nem sei o que é energia de Gibbs. Olha só, calma, você não precisa se desesperar que eu vou explicar aqui. A energia de Gibbs, gente, ela é uma energia que ela é uma medida de espontaneidade de um processo, ou seja, o quanto aquele processo é espontâneo ou não. E existe uma formulinha específica para calcular essa energia de Gibbs para processos eletroquímicos. Agora, o que eu queria alertar vocês aqui, prestem atenção, é o seguinte: pode ser que muita coisa que eu vou falar aqui no vídeo de hoje fique um pouco complicado para vocês, ou seja... Nossa, mas de onde veio essa reação de redução? Nossa, mas de onde veio essa reação de oxidação? Mas eu não entendi por que um está recebendo essa quantidade de elétron, doando essa quantidade de elétron. Se vocês ficarem confusos com isso, não se preocupa, vá lá na nossa playlist de eletroquímica, que você vai encontrar vídeos muito mais básicos, ou seja, que está explicando desde o que é uma reação de oxirredução, ou seja, quem perdeu elétron, quem ganhou elétron, por que que um ganha, por que que um perde. Então vamos lá calcular essa energia de Gibbs para processos eletroquímicos. Preste atenção aí no vídeo de hoje. Bom, pessoal, e para que a gente consiga, então, entender como que é esse cálculo de energia livre de Gibbs, né? E como que ele se relaciona com a diferença de potencial padrão, que é o que a gente encontra nas reações eletroquímicas, então eu coloquei aqui dois exemplos para que a gente calcule. Então eu coloquei aqui, olha, uma primeira reação, onde eu tenho aqui, olha, 4 mols de metal prata. Por que que eu sei que é o metal? Ó, porque vejo que tá aqui um S de sólido, né? Mais oxigênio gasoso aqui, né? O gás, oxigênio, mais íons, 4H+. Por que que eu sei que é íons? Primeiro tá aqui, ó, com a carga, né? H+, e aqui, ó, está na forma aquosa, ou seja, está em solução. E isso daqui me dá aqui, então, 4 mols de íons prata. Olha, veja que aqui, ó, ele já está na forma aquosa, ou seja, o que era sólido virou íon, né? Então, houve uma reação aqui e a prata virou íon. Além disso, eu ainda tenho também a água, né, na forma líquida. Então, veja, eu tenho que calcular o ΔE e o ΔG dessa reação e também vou calcular o ΔE e o ΔG dessa reação daqui de baixo. Veja que é a mesma reação. O que está mudando? Está mudando que se aqui em cima as duas estão balanceadas, mas na primeira reação eu tenho 4 mols de prata. Veja que na segunda reação eu tenho 2, ou seja, todos os elementos, todas as espécies aqui, olha, eu tenho metade do número de mols. Então eu tenho aqui, ó, 2 mols de prata reagindo com meio mol de oxigênio, com 2 mols de H+, 2 mols do íon prata e aqui 1 mol de água. Então veja que eu tenho metade do número de mols. Bom, enfim, a pergunta, né? Como que eu calculo a diferença de potencial padrão e como que eu calculo a energia livre de Gibbs? Vamos lá. Olha, a diferença de potencial padrão, ela é definida pelo potencial padrão de redução da espécie que reduz menos o potencial padrão também de redução, galera, presta atenção com relação a isso, da espécie que oxida, tá? Então é assim que a gente faz essa determinação da diferença de potencial padrão. Agora, então eu preciso determinar quem reduz e quem oxida, certo? Então a gente já vai fazer isso. E aqui, olha, o ΔG padrão, como que eu determino? Para processos eletroquímicos, eu determino como menos NF ΔE, isso tudo multiplicação, certo? Esse N aqui, gente, é número de mols de elétrons envolvidos na reação eletroquímica, a gente já vai entender isso. Aqui é a constante de Faraday, que inclusive, né, ela é uma homenagem a Michael Faraday.
Essa daqui, ó, é a grandeza, ele representa a grandeza da carga elétrica de 1 mol de elétrons. Como é uma constante, o valor dessa constante é 96485 coulomb por mol. Ou então vocês também podem encontrar como joule sobre volt vezes mol. E o ΔE aqui, ó, veja se aqui é padrão também. O ΔE é a diferença de potencial, que é o que a gente acabou aqui de aprender. Só um detalhe, gente, o que é essa bolinha aqui? Ela indica que é uma situação padrão, ou seja, uma condição padrão. O que significa uma condição padrão? Significa que está numa temperatura de 25 graus... e está também numa pressão de 1 atm, essa é a condição padrão. E se eu tenho uma solução, essa solução está numa concentração de 1 mol por litro. Isso é condição padrão. A gente já sabe aqui, ó, que para calcular a energia livre de Gibbs, a gente precisa determinar o quê? A gente precisa determinar a diferença de potencial padrão. Então vamos fazer isso. Bom, galera, aqui eu já separei para vocês qual é a espécie que vai reduzir, qual é a espécie que vai oxidar, e já coloquei as semi-reações para vocês aqui, ó, tendo como base a reação global. Professora, pelo amor de Deus, eu não sei identificar quem reduz, quem oxida. Vá lá na nossa playlist que a gente tem vídeos lá onde eu mostro para vocês como identificar se uma reação é ou não de oxirredução, como determinar o número de oxidação de cada espécie. Então, se o que está agora aqui na telinha está muito complicado para vocês, assistam esses vídeos que são mais básicos. Inclusive eu tenho até um vídeo que mostra a relação entre a energia livre de Gibbs e a diferença de potencial padrão. Porém, não tinha nenhum vídeo em que eu calculava isso para vocês e mostrava alguns detalhes que a gente ainda vai ver. Então fique esperto aí e assista lá os vídeos da nossa playlist. Então vamos lá, gente. Olha só, eu sei que aqui eu tenho uma redução do oxigênio, por quê? Porque ele sai de número de oxidação 0 e vai para -2, tá? Então ele ganha elétrons aqui para poder chegar aqui em H2O, assim como a prata, ela sai de prata sólido e vira prata aquosa, ou seja, ela vira um íon prata, e para isso que ela acontece? Ela perde elétrons, tá? Então por isso que eu sei que aqui é uma reação de oxidação, porque perdeu elétrons, e aqui é uma de redução, por quê? Porque ganhou elétrons, tá? Eu parti de uma reação global aqui. Por isso em que eu já sei qual é o número aqui, ó, de mols de cada espécie. Agora, para a gente calcular o potencial padrão de redução, a diferença de potencial padrão de redução, o que a gente precisa? Do potencial padrão de redução de quem reduz, não é mesmo? Quem reduz aqui, olha, quem reduz aqui é o oxigênio. Se você for numa tabela de potencial padrão de redução, você vai encontrar o potencial padrão de redução apenas dessa reação aqui, ó, do oxigênio. Ai, professor, onde eu acho isso? Pode ir lá no Google e digitar lá a tabela de potencial padrão de redução, que você vai encontrar o potencial padrão de redução especificamente dessa reação. E se você buscar lá, você vai ter que o potencial padrão de redução dessa reação de redução é de mais 1,23 volts. E se você buscar aqui, ó, a reação da prata, na verdade, quando você busca um potencial padrão de redução, ela vai estar ao contrário aqui, né? A reação, que é um potencial padrão de redução, né? Você vai ter a prata íon ganhando elétrons, até porque nessas tabelas, né, ela mostra as reações de redução, né? E vai estar lá como mais 0,80 volts. Pode buscar lá nessas tabelinhas que você vai encontrar esse valor. Agora, veja que eu quero o potencial padrão de redução aqui de quem reduz, né, na formulinha, menos o potencial padrão de redução aqui, ó, de quem oxida, ou seja, o que eu vou ter aqui, ó, ΔE padrão vai ser igual
a mais 1,23 volts menos mais 0,80 ou volts, né? Isso aqui, então, eu vou ter um resultado de ΔE padrão vai ser igual a mais 0,43 volts. Galera, presta atenção aqui. Eu tenho a diferença de potencial padrão dessa reação, certo? Dessa aqui de cima, dessa primeira reação. Professora, a gente vai calcular para a de baixo? Na verdade, a gente não precisa. Por quê? O potencial padrão de redução, essa é uma grandeza que a gente chama de intensiva. O que é uma grandeza intensiva? Se eu dividir aqui o número de mols, então, por exemplo, ó, se eu pegar essa reação aqui, ó, de redução, eu tenho 1 mol de O2, 4 mols aqui, ó, de H+, 4 mols de elétrons, dando 2 mols aqui de H2O. Se eu pegar essa semi-reação aqui de redução de baixo, eu vou ter meio mol de O2, 2 de H+, 2 mols de elétrons e 1 de água, ou seja, dessa primeira reação aqui de redução para essa de baixo, o que muda? Aqui eu tenho metade, né, do número de mols. A questão é, se eu colocar pela metade, muda o potencial padrão de redução? Não. Isso é uma propriedade que a gente chama de intensiva. Eu posso dobrar o número de mols da reação, né, da reação total, eu posso dobrar o número de mols que o potencial padrão continua o mesmo, tá? Então, o potencial padrão de redução continua o mesmo. Então, veja, se aqui, ó, tudo caiu pela metade, né? O número de mols da reação caiu pela metade, porém, o potencial padrão de redução aqui vai continuar como mais 1,23 volts. Assim como o potencial padrão de redução de quem oxida aqui vai continuar aqui como um valor de mais 0,80. Ou seja, se eles vão manter aqui o mesmo valor, o ΔE padrão dessa segunda reação também vai ser mais 0,43 volts. Vai ser exatamente o mesmo valor, porque a diferença de potencial padrão de redução é uma propriedade intensiva. Ela não se altera quando se altera o número de mols da reação. Uau, beleza? Professora, e o ΔG? Aguarda a ansiedade aí que eu vou mostrar que o ΔG não é bem assim. Se liga só, presta atenção. Bom, gente, já calculei então o ΔE para as duas reações. A gente sabe que não muda, certo? Ela tem exatamente o mesmo resultado, porém agora vamos calcular o ΔG. Se eu tenho aqui, ó, ΔG padrão vai ser igual a menos NF ΔE padrão, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, número de mols de elétrons, a constante de Faraday e a diferença de potencial padrão aqui. Vamos calcular. Se eu calcular aqui, o que eu tenho? Ó, menos, né? E aqui eu tenho 4, que é o número de mols de elétron, a constante de Faraday, que é 96485 Coulomb, vezes o ΔE padrão aqui, ó, que é positivo, né? Mais 0,43 volts. Você pode ver que toda vez que você tiver um processo espontâneo, você tem o ΔE aqui positivo. Por quê? Porque você multiplicando aqui, ó, positivo por positivo, vai dar um ΔG aqui, ó. Quando multiplica por esse negativo aqui, vai dar um ΔG negativo. E toda vez, ó, que eu tenho um ΔG menor do que zero, ou seja, negativo, eu tenho uma reação espontânea. Enquanto se eu tiver um ΔG maior do que zero, significa que eu tenho uma reação não espontânea, ou seja, ela não vai ocorrer, tá? Então, só que agora a gente vai determinar o número, o valor. Agora veja, então, se eu fizer essa conta, eu vou chegar aqui num valor de menos 1
165.954, 165.954 joule. Isso daqui, na verdade, se você quiser passar para quilojoule para ficar um pouquinho melhor, você tem aqui, ó, aproximadamente 165 quilojoules, né? Menos. Então, veja aqui, ó, tem um valor negativo de ΔG. É um valor negativo de ΔG? É. Então, aqui eu tenho uma reação que a gente chama de reação espontânea. Por quê? Porque eu tenho um ΔG negativo. Então, toda vez que o ΔE for positivo, meu ΔG vai dar negativo. Professor, o ΔE padrão não muda, que é a diferença de potencial. E o ΔG? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, para de baixo. Veja que a de baixo eu já não tenho, aqui eu já vou colocar os valores certinho, eu já não tenho mais 4 mols de elétron, eu tenho 2 mols de elétrons, vezes 96485, vezes mais 0,43. Esse a gente já viu que não muda, o ΔE não muda. Agora, se eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar num valor de menos 82.977 joules, ou seja, isso daqui vai ser aproximadamente menos 83 quilojoules. Ou seja, gente, no caso do ΔG, que é a energia de Gibbs, eu tenho uma propriedade que a gente chama de extensiva. O que é uma propriedade extensiva? Veja que se eu tenho aqui, ó, no primeiro exemplo, eu tinha aqui, ó, 4 mols de elétrons. Aqui, ó, nas reações envolvidas na reação, enquanto um perdia 4 mols de elétron, o outro ganhava esses 4 mols de elétrons. A mesma coisa. Agora, aqui na reação 2, eu tinha o quê? A quantidade pela metade, ou seja, 2 mols de elétrons, 2 mols de elétrons. O que que acontece? Caiu pela metade, a energia também caiu pela metade. Então, ai, professora, qual dessas tem uma maior espontaneidade? A primeira, porque o valor é maior, né? Pensando que ele é mais negativo. Então, se ele é mais negativo, eu tenho uma maior espontaneidade, eu tenho uma maior quantidade de energia envolvida. Beleza, gente? Então, no caso de ΔG, é uma propriedade extensiva. Eu espero que vocês tenham curtido e aprendido bastante com esse vídeo. Então, se vocês gostarem e aprenderam, gente, não esquece de compartilhar com os amigos para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Até o nosso próximo vídeo.